Hello everyone! E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Thales, este é meu canal dedicado ao ensino do inglês e hoje nós vamos continuar estudando o verbo will, que é um verbo modal que expressa ideia no futuro, dentre outras coisas. Nós já gravamos alguns vídeos sobre o verbo will e este vídeo é uma como continuação. Alright? Let's get going! No final do vídeo eu falo um pouquinho sobre o canal, tá? Para você que nunca visitou o canal ou é a primeira vez que acessa o canal. Bom, então o verbo will é o verbo modal, certo? Que funciona basicamente para auxiliar os verbos principais, né, da frase a serem conjugados no futuro. Então, por exemplo, quando eu falo play, que é o verbo brincar, jogar, quando eu coloco will play, vai virar o quê? Jogará, brincará, né? Então, will, enquanto verbo modal, não tem significado sozinho, tá? Por que eu estou falando enquanto verbo modal? Porque will pode ser substantivo, certo? Ele pode ser vontade em inglês, né? Willpower, força de vontade. E pode ter até outros significados, né? Que em inglês tem isso também, né, gente? A gente vai no dicionário e vê o significado principal do verbo ou da palavra. Tem um significado principal, mas tem uma série de outros significados, né? Inclusive pode mudar de classe gramatical, ele pode passar de verbo para substantivo e por aí vai, tá? Como que os verbos modais funcionam, né? Quando eu falo assim, will you help me? I will help you. I won't help you. Bom, o will, quando ele é usado em frases afirmativas, ele vem antes do verbo principal, certo? Então, I will help you vai ser o quê? Eu ajudarei você, né? Que I, pronome substantivo, aliás, pronome sujeito, né? Subject pronoun, significa eu. E you aqui é o pronome objeto, significa você, né? Então, eu o ajudarei ou eu ajudarei você, alright? Então, aqui é no presente. No presente, digamos assim, né? Não, no presente não, na afirmativa. No presente não, na afirmativa, porque esse verbo é futuro. Então, na afirmativa é assim que você usa. Na negativa, você vai usar won't ou então will not, tá? Quando eu falo assim, I won't help you, significa eu não ajudarei você, né? I won't ou então will not. Won't, will not. Então, won't é a forma abreviada, né? A forma contraída. E will not é a forma completa. Na fala, né? As pessoas usam mais as formas abreviadas, né? As formas contraídas. Na interrogativa, você coloca o verbo will no início, tá? No início da frase, ou não necessariamente no início da frase, mas antes do pronome sujeito ou antes do sujeito. Por que eu digo não necessariamente? Porque aqui nesse primeiro exemplo que a gente vai explorar, o will não é a primeira palavra da frase, a gente tem aqui um pronome interrogativo, when, tá? Aí, gente, sempre que tem essas situações, gente, eu explico, tá? Ah, Thales, mas fica repetitivo, você fala isso todo... Porque a ideia dos meus vídeos é essa, né? Você assistir cada vídeo de uma forma autônoma, sem a necessidade de você ter um encadeamento. Eu dou um contexto. Evidentemente que você assistindo a todos os vídeos, né, acompanhando os vídeos, você vai ter uma ideia mais completa. Mas sempre que eu faço o vídeo, eu dou um contexto, né, dissecando a frase toda, explorando todos os elementos da frase. Como que eu faço uma pergunta? Observe que aqui, olha, na pergunta will you help me? Eu coloquei o verbo modal no início, né? Pronome sujeito, verbo, objeto.
Aqui eu não coloquei o verbo modal no início, eu coloquei um pronome interrogativo. Então, sempre que tivermos um pronome interrogativo, você coloca ele antes do verbo modal, antes do verbo auxiliar, ou seja, ele vem sempre como prioridade, tá? Independente do tipo de verbo que você tem. Então, when é quando em inglês, né? Então, quando você... Aí, a gente tem o verbo get. Verbo get é o verbo conseguir, alcançar, ter. Tem uma miríade de significados, né? Não tem um significado único. Então, get pode ser obter, conseguir. Neste caso aqui, ó, get your exam results. Significa assim, quando pegar ou conseguir ou obter os seus resultados de exame, tá? Então, your exam results. Your significa seu, sua, seus, suas. É um pronome adjetivo que está acompanhando aqui a palavra results. Ah, Thales, e esse exam aqui? Esse exam está caracterizando, adjetivando, né? Então, ele é resultado de quê? Do exame. Eu estou especificando que não é qualquer tipo de resultado. Então, ele funciona aqui como adjetivo. Exam results, resultados do exame. Your exam results, seus resultados do exame, tá? Então, quando você obterá, ou terá, né? Porque o will get é terá, obterá. Get é ter, obter. Então, quando você obterá os seus resultados de exame, tá? Qual que é a diferença de uma pergunta que eu tenho um pronome interrogativo ou que eu não tenho um pronome interrogativo? Quando você faz a pergunta direto com verbo modal, direto com verbo, você não tem um tipo de pronome interrogativo, você diz que ele é uma pergunta do tipo yes ou no. Você vai responder com yes ou no, né? Eu posso dizer assim, will you help me? Eu posso responder assim, yes, I will. Eu posso dar uma resposta curta, sim, eu vou ajudar, eu ajudarei você. Só que eu não preciso dizer yes, I will help you. Tá? Então, no short answer, na resposta curta, você vai falar yes, I will, né? Sim, eu ajudarei, né? Tá implícito aqui, né? Que esse will se refere a help. Ou então no, I won't. Não, eu não ajudarei você, tá? No, I won't. Yes, I will. No, I won't. Então, primeira conclusão aqui. Respostas curtas com verbos modais, você vai usar o verbo modal tanto na afirmativa quanto na negativa. Respostas longas com verbos modais, mesma coisa. Você vai usar o verbo modal tanto na afirmativa quanto na negativa. Quando que você não vai usar o verbo modal na afirmativa? Quando for, por exemplo, o tempo passado, o tempo presente, né? Vocês se lembram disso? Fala assim, does he study English? Ele estuda inglês? Ó, does he study English? Eu estou fazendo a pergunta com verbo modal ou não? Eu estou fazendo a pergunta com verbo auxiliar, né? Que é o verbo do ou does, que ajuda o verbo principal a fazer uma pergunta no presente, tá? Então, ele, para fazer pergunta no presente, no present simple, ou simple present, se preferir, eu preciso de um verbo auxiliar. Ele vai ser do para I, you, we e they, e ele vai ser does para he, she ou it, tá? Então, does he. Aí, aqui, ó, quando eu faço a resposta curta, eu vou falar yes, he does, certo? Igualzinho, entre aspas, né? Da mesma forma que você faz a resposta curta. Deixa eu tirar aqui. Da mesma forma que você faz a resposta curta com o verbo modal, quando você faz com o verbo auxiliar, você coloca também o verbo auxiliar na resposta. No, he doesn't. Só que, quando eu faço a resposta longa, né? Long answer, complete answer, aí vai ser diferente. Aí eu falo, yes,
He studies English. Tá vendo? Então, na resposta longa, na afirmativa, eu não coloco verbo auxiliar, tá? Eu vou conjugar o verbo, digamos assim, né? Porque para he, she ou it no presente, o verbo leva S. O verbo study tem uma peculiaridade, né? Ele é Y precedido de consoante, então você tem que tirar o Y e colocar I antes de colocar o ES, né? Geralmente você só coloca S no verbo, mas quando é Y precedido de consoante, você faz diferente, certo? Então, isso aqui é para mostrar que tem diferenças, né? Verbo modal, ele não tem essa... Assim, verbo modal na afirmativa eu uso? Sim. Verbos auxiliares na afirmativa eu uso? Não, né? Você não vai usar nem para do, nem para does e nem para did, que é a variante do verbo auxiliar no passado, né? Passado simples. Bom, vamos voltar aqui para o nosso exemplo. Então, ó, when will you get your exam results? Lembra que eu falei que neste tipo de pergunta ele é um yes or no question, né? Uma pergunta sim ou não. Ou seja, eu estou perguntando direto com o verbo auxiliar, então eu vou responder yes, I will, no, I won't. Ok. Quando eu tenho um pronome interrogativo, por sua vez, a resposta vai ser outra. Por quê? Eu estou perguntando when, quando. Quando, em inglês. Vamos pegar aqui alguns pronomes interrogativos, né? Só para lembrar. What, who, why, when, whose, which, how, né? Mais um adjetivo, por exemplo, ou mais uma variante, né? Mais um pronome indefinido, por exemplo, how much, how many, how old, how tall. Bom, what é o que em inglês, o que ou qual. Who, quem. Why, por quê. When, quando. Whose, de quem. Which, qual, né? Quando você tem mais de uma opção. How much, quanto. How many, quantos ou quantas, né? Sendo que how much é para substantivos ou, né, substantivos incontáveis e how many para contáveis. How old para perguntar a idade. How tall para perguntar a altura. Então, assim, eu estou simplificando, evidentemente, eu não vou entrar no detalhe de pronomes interrogativos aqui, porque não é o propósito do vídeo, mas só para mostrar que quando eu tenho esse tipo de pergunta com pronomes interrogativos ou com combinação de pronome interrogativo com adjetivo, como a gente tem aqui, ou com combinação de pronome interrogativo com pronome indefinido, como a gente tem aqui, a resposta não pode ser yes ou no, porque eu estou perguntando o quê, quem, né? Então, quando eu falo assim, when will you get your exam results? Quando você terá seus resultados de exame? Eu não posso perguntar yes, yes I will. Não. Estou perguntando quando, certo? Aí você fala, tomorrow. I will get my exam results tomorrow. Eu vou conseguir, né? Eu vou obter, eu vou pegar meus resultados de exame amanhã. Ou então, tomorrow, eu posso responder simplesmente com o que ele está perguntando, sem a necessidade de você fazer uma resposta longa, tá? Aqui, ó, outra situação. A gente tem um outro pronome interrogativo aqui, where, que é onde, certo? Quando eu tenho um pronome interrogativo, o verbo modal, ele não pode vir no início da frase, ele vem depois do pronome interrogativo. Então, a ordem é pronome interrogativo, ou expressão interrogativa, digamos assim, verbo modal, will, que leva o verbo para o futuro, pronome sujeito ou sujeito, verbo principal e complemento. O que é be? Verbo to be é o verbo ser e estar. Então, quando eu pergunto where will you be, eu estou dizendo onde você estará, certo? Na pergunta, o verbo modal vem antes do sujeito, certo?
Nas afirmativas e negativas, o verbo modal vem depois do sujeito. Então, will be, estará. Where will you be? Onde você estará. This time, esta hora, né? Ou neste momento, este tempo. É como se fosse assim, onde você estará nesta data, né? Por exemplo, hoje, dia 9/10. Where will you be this time next year? Onde você estará, né, nesta data no próximo ano? Dia 9/10/24, não sei. E next year, próximo ano ou ano que vem, né? Então, ele remete a uma ideia do futuro, certo? E tem uma observação importante que eu não fiz aqui, que é verbos modais, o verbo modal will, ele é usado, tem uma diferenciação, né? Você tem o verbo will para expressar ideias no futuro, mas você também tem o verbo to be, going to, tá? Nós já falamos deles em alguns vídeos no canal, vários vídeos no canal. A diferença will é quando você define algo ou no momento da fala, você tomou a decisão no momento da fala, tá? Fala assim, it's raining, está chovendo. I'll close the window. Eu fecharei a janela. Então, você percebeu que está chovendo, vai lá e fecha a janela. Mas também pode ser usado, você pode usar outro verbo, né? Que é o verbo to be, going to, quando você planeja alguma coisa. Algo que você intencionalmente vai fazer ou você pretende fazer. Fala, I will travel ou I am going to travel. Depende. Fala assim, I will travel next year. Eu vou viajar ano que vem. Você ainda não decidiu onde, quando, por quê. Você tem, eu vou viajar. Tomou a decisão no momento da fala, mas você não planejou, não fez nada. Ou então você pode usar, né, para outra situação, você fala assim, I'm going to travel to the US next February. Eu vou viajar para os Estados Unidos próximo fevereiro, próximo mês de fevereiro. Aí é uma situação mais planejada, né? Enquanto o will é uma decisão mais imediata, mas ambos os verbos, né, se referem à situação futura. Tem outras diferenças, evidentemente, né, que a gente também vem tratando nos vídeos, mas não é também vídeo. Bom, where will you be? Onde você estará esta hora no ano que vem? I'll be in Japan. Eu estarei no Japão. Tá? Eu estou respondendo com will, porque eu perguntei com will, tá? Tem situações que você pode usar tanto o will quanto to be, going to, e tem situações que é preferível você usar to be, going to, quando a intenção fica clara, né? Então, assim, existem diferenças de significado. E em outras situações, inclusive, né, em outros vídeos, você pode usar o presente contínuo para expressar a ideia futura. Você pode falar assim, I'm seeing a doctor next week. Ou seja, eu vou ao médico semana que vem. Eu estou vendo um médico semana que vem. Não é que é uma ação contínua no presente, é algo que você está planejando fazer, né? I am seeing a doctor next week. I am studying English tomorrow. Ou seja, eu vou estudar inglês amanhã. Então, tem ideia no futuro, mas o tempo verbal é presente contínuo, tá? Então, existem essas questões aí que a gente precisa, tá? E por último aqui, a gente tem esse exemplo aqui, ó, que não é presente, não é futuro, né? A gente tem outro tempo verbal aqui. They've been away a long time. Que tempo verbal é esse? É o presente perfeito. É o present perfect. É o verbo have, mais o verbo principal no past participle. Tá? É presente perfeito. They've been away a long time. Ou seja, eles estão longe um longo tempo. Este tempo verbal ele é usado quando é uma ação, um evento, uma situação que ocorreu e que tem conexão com o presente, né?
Então, assim, ele geralmente remete a ações no passado mais imediato, mas que continuam, né? Não necessariamente imediato, algo que começou, né, a acontecer. Quando eu falo assim, I have studied English since I was a child. Eu estudo inglês desde que eu era criança. Então, assim, não tem necessariamente a ver com uma situação imediata, mas que remete a uma situação no passado que tem reflexo no presente. Por que tem reflexo no presente? Porque quando eu falo I have studied English for a long time, quer dizer, eu estudo inglês há muito tempo, eu continuo estudando inglês, né? E quando eu falo assim, they've been away a long time, eles estão longe um longo tempo, quer dizer que eles ainda estão longe, eles ainda não retornaram, tá? Ao passo que, quando você tem uma ação completa no passado, você usa o passado simples, tá? I was in San Francisco last year. Eu estive em São Francisco ano passado. Ou seja, é uma situação que completou no passado, não tem conexão com o presente. Eu estou dizendo algo que aconteceu no passado. E geralmente você vai conseguir identificar, né, essa situação com advérbios ou expressões adverbiais que remetem à ideia no passado. Aí fica fácil de você diferenciar, né, esse tipo de tempo verbal, tá? A gente tem futuro, ó. When they return, aqui não é futuro, né? Quando eles ou elas retornarem, vírgula. They'll find a lot of changes here. Find é o verbo encontrar. Então, will find, encontrará ou encontrarão, né? They'll é a forma abreviada de they will, certo? They'll. Então, a pronúncia muda, mas é a forma abreviada de they will. Eles ou elas, tá? They, eles ou elas. Da mesma forma que they've é they have, tá? Forma abreviada de they have. Aqui também a gente tem uma outra forma abreviada, I'll, que é a forma abreviada de I will, certo? Então é isso. When they return, they'll find a lot of changes here. They'll find, eles encontrarão. A lot of, muitos ou muitas. A lot of changes, muitas mudanças. Então, change é mudança. Pode ser troco também, né? Troco de dinheiro, mas aqui é change, mudança. Então, tá substantivado, né? Porque change aqui é substantivo, mas change também pode ser o verbo mudar. Então, a lot of changes significa muitas mudanças. E here, aqui. Então, when they return, they'll find a lot of changes here. Quando eles retornarem, eles encontrarão muitas mudanças aqui, tá? Tá? Eu vou gravar um outro vídeo em seguida, vou escolher um outro tema e vou carregar o vídeo também no canal. Don't forget to subscribe to the channel, assine o canal, hit the notification button to get the latest updates, ative o sininho da notificação, dê um joinha e lembre-se o seguinte, esse canal já tem um curso completo de inglês, tanto gramática, vocabulário, tem também inglês para negócios, inglês para concursos, leitura comentada. É só você navegar nas playlists e você vai descobrir. E se a playlist ela indica se os vídeos que estão dentro da playlist são inteiramente em inglês, porque se for intermediário avançado, o vídeo é todo em inglês. E se for básico, o vídeo tem explicação em português igual a este aqui. Mais de 800 vídeos já disponíveis. Então é só você navegar e se divertir, alright? See you! Até a próxima!